E hoje você vai descobrir todos os segredos para fazer a verdadeira cuca alemã perfeita. Olá, eu sou o Chefe Bueno, professor de gastronomia e confeitaria, e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo para poder fazer uma cuca alemã sem erro. Então vem comigo que essa receita é muito boa. E para começar nossa receita é muito simples, nós vamos começando adicionando a nossa farinha de trigo. Aqui eu tenho uma farinha de trigo rica em proteína. Quando eu falo farinha de trigo rica em proteína, não precisa ser aquelas farinhas de trigo 00, aquelas que são muito caras no mercado. Pode ser uma farinha de trigo mais barato, mas vocês vão olhar no rótulo dela se ela tem por volta de 12 a 13% de proteína a cada 100 gramas. Então, lá no rótulo mesmo dessa embalagem, você vai conseguir observar. E não é necessário, como eu falei para vocês, gastar rios de dinheiro para uma farinha de trigo boa. É só começar a observar alguns detalhes na hora da sua compra. Adicionei minha farinha de trigo. Vou adicionar agora meu fermento seco, tá? Ali aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai estar certinho as quantidades que eu estou utilizando hoje, tá bom? Coloquei o fermento, vou colocar minha açúcar. Aqui eu estou trabalhando com açúcar refinado. Caso você tenha somente aquele açúcar cristal, dá certo, não tem problema nenhum. Vou dar uma misturadinha nele, então só para poder ficar tudo por igual, tá bom? Não tem necessidade de fazer aquela adifação ou a esponja, que antigamente nós fazíamos. Então só deu essa misturadinha de nada, já está ok. O meu sal eu vou deixar ele separado, então vocês observaram que aqui entrou somente os secos, tirando o sal que ele vai ficar por último, pois o sal tem uma acidez forte e ele pode tirar um pouquinho a força do meu fermento. Adicionei tudo aqui, agora eu vou começar a adicionar um pouquinho do meu líquido. No caso aqui eu estou trabalhando com leite, tá? Eu posso fazer uma mistura colocando leite, colocar um pouquinho de suco de laranja e também colocar um pouquinho de nata? Posso. Ah, quero utilizar somente leite? Pode utilizar somente leite. Quer utilizar somente o suco de laranja? Não recomendo tanto, porque o suco de laranja também ele é ácido, né? Então não vamos fazer somente com suco de laranja, mas se você quiser fazer metade desse líquido e colocar o suco de laranja, você pode sim que dá super certo. No caso aqui eu vou utilizar só o leite. E depois o que eu vou fazer? Adicionar raspas de limão na minha massa. Então é ela que vai trazer um pouquinho de sabor para minha massa. Todo esse leite aqui que eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou separar ele em 3 partezinhas e vou colocar 2 dessas partes, visualmente essa minha divisão, aqui na minha massa, que é simplesmente para poder começar a hidratar a minha farinha de trigo e começar a isolar o meu fermento. Então aqui sim, adicionei, vou dar uma mexidinha aqui agora certinho, bem bonitinho nele. Vocês vão perceber sim que ainda vai ficar uma farofinha bem consistente, tá? Então não é para ele ficar super úmido já na textura que tem que ficar mesmo. Então aqui já tá certo. Então vocês repararem aqui, ó, tem algumas pelotinhas, né? Mas é isso mesmo que nós vamos seguindo. Seguindo aqui agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar meu ovo. Então aqui eu tenho 2 ovos. Adiciono ele aqui na minha receita. O que eu vou aproveitar? Vou dar mais uma mexidinha nele. Então o ovo, o que acontece com ele? Por que eu adiciono depois do meu leite ou do líquido da minha receita? Porque o ovo tem gordura. A gordura, ela, se eu coloco ela primeiro do que uma parte do meu líquido, a minha farinha de trigo não vai absorver tão bem essa umidade. Então por isso que eu gosto de adicionar depois que eu faço essa misturinha. Adicionei aqui, ó, já fica uma farofinha maior ainda, se vocês perceberem. Agora o que eu vou fazer? Vou entrar com mais outro componente na minha receita, que também tem a gordura, mas que no caso aqui agora, o que é? A minha manteiga. Adicionei minha manteiga agora. Vou fazer mais uma misturinha aqui antes de continuar adicionando todo o líquido da minha receita. Então isso que é importante. Vamos fazendo aos poucos e vamos observando como que a nossa massa vai ficando. Agora eu já vou começar a utilizar minha mão, pois eu quero já que comece a ter uma misturinha boa, mesmo aqui assim no caso.
Vou apertando, não tô sovando ainda, tá? Essa parte da sova, vocês podem esperar um pouquinho ainda, que já vai chegar a hora que vocês vão tacar o braço nessa massa e sovar até. Mas se vocês quiserem utilizar uma batedeira, é só seguir a mesma ordem, dá super certo, tá bom? Mas cuidado para não quebrar sua batedeira. Porque querendo ou não, a batedeira é fraca, gente. Massa é pesada. E tá difícil de encontrar batedeira boa no mercado que vai aguentar o tranco para poder fazer um pãozinho em casa quando nós queremos. Então, no caso mesmo assim, é no muque mesmo, no braço, ou trabalhar com pequenas quantidades de massa, tá? Então, isso que vai ser o ideal. Ó, observem aqui como ficou a minha massa, ó. É isso que ela ficou, ó. Tá vendo? Ela tem uma umidade, nós conseguimos observar que tem uma umidade nela. Ela tá começando a ficar líquida já, ó, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Adicionar um pouquinho mais do meu líquido. Mas antes disso, já vamos aproveitar. Vamos adicionar o nosso sal, tá? Porque senão nós vamos esquecer dele. E já aconteceu comigo já isso aí, tá? Então se aconteceu com vocês, comentem aí no vídeo. Que não é só eu que esqueço às vezes de adicionar um ingrediente ou outro. Então aqui, ó, agora eu vou amassando aos poucos. Vamos aqui dando uma amassadinha. Minha massa já tá ficando uma massa legal para poder colocar na bancada e começar a sovar ela. Então aqui, ó, aqui já tá nossa massa. O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui na bancada. Não vou adicionar mais farinha de trigo, porque, gente, quanto mais farinha de trigo eu vou adicionando na bancada para não grudar, mais vai ficando uma massa pesada. Então isso não é legal para nossa cuca alemã, tá? Então aqui no caso aqui agora, ó, vou só sovando ela até que ela fique uma massa uniforme, que começa a desenvolver o glúten dela. Provavelmente eu vou adicionar ainda esse restinho de leite que eu tenho aqui no meu copo. Tirei aquela baguncinha daqui em cima da bancada para ficar melhor para poder trabalhar. Vou adicionar um pouquinho mais de leite. E esse passo assim que eu vou adicionando esse líquido é aos poucos mesmo, tá, gente? Não precisa ser virar tudo de uma vez, porque senão você perde o ponto da massa. Então é aos pouquinhos que nós vamos fazendo isso para poder chegar no resultado. Então aqui, ó, vou indo para um movimento para frente e para trás e vamos sovando nossa massa. Sova por volta, pessoal. Esse processo de sova vai demorar de 10 a 15 minutinhos. Por isso que eu falo assim, ah, tem batedeira e aguenta o tranco? Pode utilizar. Se não, tá com medo de estragar a batedeira, porque ela vai ter que trabalhar bem nesse processo, então vai no braço mesmo, chama o marido aí, ó. Chama o companheiro, quem tiver aí, ó, pode chamar para poder ajudar a sovar essa massa, tá? Tá uma massa aqui boa, gente? Tá, mas eu gosto de trabalhar mais com massa um pouquinho mais, com mais umidade, tá? Para não ficar uma massa muito seca. Quanto mais umidade ela vai tendo, mais fofinha ela vai ficar de certa forma também, tá? Então aqui no caso adicionei um pouquinho mais de leite, porque eu quero deixar minha massa bem fofinha. E aqui assim, ó, vocês perceberem que ela já vai colando um pouquinho mais. Mas a farinha de trigo que eu estou trabalhando, eu fiz um blend. Blend é quando você mistura uma farinha de trigo com outra farinha de trigo. Então, eu tô com uma farinha de trigo aqui com 13% de proteína, mas também eu tô com uma farinha de trigo aqui simples, que não tem nem 11% de proteína. Então, tá uma massa bem assim, mais ou menos, para poder trabalhar. Então, ela vai aguentar um pouquinho mais dessa umidade. Quanto menor a porcentagem de proteína da sua farinha de trigo, vocês vão perceber sim que ela não vai aguentar tanta umidade. Quanto mais teor de proteína, aí sim ela vai aguentando bem até ficar assim uma massa super líquida assim, mas que não rasga, que tem um ponto de véu bonito de poder se ver. Então é desse modo que nós vamos trabalhando sempre, tá? Aqui no caso eu coloquei mais um pouquinho de leite, agora tá bem pegajosa, vocês perceberem. Mas agora eu vou sovando até que ela absorva e eu já vou mostrar pra vocês como que ela ficou nesse resultado. Porque agora vai um tempinho até que ela absorva e desenvolva um pouquinho mais
as cadeias de glúten presente nela. E depois de algum tempinho já de sova, pessoal, a minha massa aqui ela já está mais lisa, não está colando tanto na mão. Essa etapa assim, de não está colando tanto na mão, quando vocês perceberem que a massa já começou a ganhar uma consistência mais firme, lava a sua mão para poder tirar aquele excesso de massa muito úmida, tá? Isso aí é uma dica importante para você conseguir observar como que a sua massa realmente está. Então aqui assim, eu fui, sovei ela bonitinho, não tá colando mais na mão. Se vocês observarem aqui, ó, eu tô esticando a minha massa e ela não tá rasgando tão facilmente, tá vendo? Tá uma massa aqui assim, ó, que você estica e ela fica bem bonitinha ainda. Então aqui eu já cheguei no meu resultado que eu queria. O que eu vou fazer agora no momento? Eu tenho aqui raspas de limão. Vou adicionar na minha massa. Já vou aproveitar que vou dar mais uma última sovada nela, antes de bolear ela. Para quê? Para que ela possa incorporar essas raspas de limão de uma forma mais uniforme. Mas eu esperei chegar até nesse resultado para poder adicionar meu limão, tá? Então é a última etapinha mesmo que eu deixei para poder adicionar o meu limão aqui na minha massa, que ele vai trazer um aroma maravilhoso, além do sabor também que vai ficar. Então aqui assim, ó, tá ficando o resultado dela, tá começando a ter assim uma divisão assim dessa raspa de limão mais certinho para toda a massa. E agora é pouca coisa mesmo assim agora, só para poder espalhar mesmo. Então minha massa já tá bonita, agora o que eu vou fazer? Vamos bolear ela para poder crescer certinho, uniforme. Então pego o lado que está mais bagunçado, ele vai ficar aqui agora para a parte de cima agora. O que eu vou fazendo? Eu posso simplesmente aqui esticando, ó, e vou jogando a massa aqui para trás. Aqui em cima vai ficando mais liso, ó, se vocês perceberem. Então aqui, ó, se eu apertar essa parte do fundo e dar um beliscão, fazendo uma trouxinha, já fica uma massa redondinha. Boleei ela. Esse é um dos modos que nós conseguimos fazer. A outra forma é apertar. Aqui a sua massa. Ela espalhou bem. O que vocês vão fazer? Pegar, puxar e chegar até aqui na metade da massa. Metade da massa foi aqui, ó. O que eu faço agora? Aperto mais um pouquinho aqui e vou pegar essa outra ponta e vou trazer ela até aqui. Observe como que ela ficou. Ficou assim, né? Agora eu vou apertar mais uma vez. Ela não está muito assim agora. Agora vamos precisar deixar ela um pouquinho mais quadradinha. Vou até aqui no meio novamente. E depois pego essa outra ponta. Aperto também até aqui no meio. Aqui eu já tenho uma massa semi-redondinha, não está completamente redonda. Agora é só pegar aqui as palmas da mão, encosta na bancada e vai rodando. E vai rodando essa massa aqui, ó, com a mão sempre encostada na bancada, bem firme. Ó, a massa vai girando conforme esse movimento de rotação da sua mão. Agora é só pegar agora a minha cumbuca, tá bonitinha aqui. Passei um pouquinho de óleo, pouca coisa mesmo, só para não ficar grudando. E vou deixar ela aqui descansar por volta de uns 15 minutinhos, só para dar uma leve crescidinha, relaxar o glúten. E depois nós já vamos colocar na nossa forma, que ela vai sim fazer um crescimento correto lá. Enquanto nossa massa está fazendo a primeira fermentação, nós vamos continuar fazendo nosso crumble, ou aquela farofinha doce em cima, que fica uma delícia. No caso, o que nós vamos utilizar? Farinha de trigo. Então, a normal. Vou adicionar aqui, então, minha raspas de limão. Vou colocar também o açúcar refinado nela. E vamos dar uma misturadinha aqui, prévia mesmo, assim, só para poder ficar bem distribuído um pouquinho desse limão, desse açúcar, e ficar uma coisa igual por toda a nossa cumbuca. Tô dando aqui uma misturadinha aqui, sim, é só uma misturadinha básica mesmo, como falei para vocês. Então, após misturar, o que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar nossa manteiga, ou se vocês preferirem também, pode utilizar margarina, tá? Vai ser o que vocês quiserem mesmo, não tem problema nenhum.
É em questão mesmo assim de custo e também de preferência, né? Que vai acabar definindo bastante qual que vocês vão querer usar. Aqui nessa parte, pessoal, não é para ficar sovando, tá? Então nós queremos que forme uma farofinha doce. Então é somente pegar aqui, vou dar uma misturadinha aqui só básica. Então vocês perceberem aqui, eu estou dando uma misturazinha assim bem delicada para não ficar uma coisa muito molengo. Pronto, mexi um pouquinho. E agora eu vou pegando aqui minha farinha de trigo aqui, ó. E com as pontas do dedo eu vou beliscando, tá? Que é justamente assim só para virar uma farofinha. Como se estivesse fazendo aquelas massas quebradiças francesas lá assim. Normalmente nós trabalhamos o método sablagem, que é arenoso em francês. Vai ser fazendo esse processo aqui sim somente de beliscar. Estou derrubando um pouquinho aqui na bancada? Estou. Por quê? Porque eu usei um bol pequeno demais, mas vocês podem pegar um bol um pouquinho maior aí, ó, que dá tudo certo. Então aqui assim eu vou beliscando aos pouquinhos, não estou forçando demais, como vocês estão percebendo aqui, ó. Então esse aqui é um processo de calma. Vai misturando aos pouquinhos, sem pressa nenhuma, para poder chegar no resultado que nós queremos. E essa farofinha aqui assim em cima da cuca alemã, gente, fica boa demais. Se vocês não quiserem colocar raspa de limão siciliano, quiser colocar raspa de laranja, pode colocar. Ou também, caso prefira, pode colocar canela, que fica um resultado bem legal e bem gostoso mesmo. Então aqui no meu caso mesmo foi o limão, porque eu gosto desse gostinho de limão que vai ficar bem legal aqui para o nosso preparo. Então vamos aqui beliscando aqui aos poucos. Vocês perceberem aqui já, ó, ela cai já em bloquinho. Por quê? Porque já tá virando essa areinha que nós queremos, ó. Tá praticamente já pronto aqui a nossa farofinha doce, gente. Só vou dar mais uma misturadinha aqui para pegar qual que fica lá debaixo da forma, sabe, da cumbuca, para aproveitar bem. Mas aqui, ó, já tá prontinho já nosso crumble ou nossa farofinha doce também, como você preferir chamar, tá? Prontinho, agora é só deixar reservado e aguardar a hora que nós vamos colocar na forma e antes de mandar pro forno. Mas isso aí fica para daqui a pouco. Após 20 minutos, pessoal, a nossa massa já deu uma boa crescidinha. Olha como ela ficou. Já tá uma massa grandinha, tá bonita e tá bem macia, tá? Então eu consigo perceber aqui justamente assim, ó, pelo toque dela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma forma, tá untado com margarina e farinha de trigo. Vou pegar minha massa, vou dispor ela aqui dentro. E agora eu vou esticar ela aqui dentro agora, porque ela vai crescer aqui dentro, justamente para poder depois ir assar, tá? Então eu quero que essa massa se espalhe bem aqui dentro, aqui assim, para poder ficar uma massa bem legalzinha, bonitinha. Eu posso pegar aqui com a própria mão aqui, ó, e dando uma leve esticadinha. Tomando sempre um certo cuidado para evitar que a massa rasgue, tá, gente? Porque se você rasgar, você vai estar rasgando o ponto de véu que foi... você vai estar rasgando justamente aquele ponto que foi desenvolvido nela quando ela ficou descansando no primeiro momento. Então aqui ela está descansando agora aqui um pouquinho. Então ela aqui ela está esticando mais um pouquinho só. Perfeito, tô quase aqui agora já finalizando essa parte. Ótimo. Olha como a nossa massa ficou. Então coloquei aqui na nossa forminha. E vou deixar ela agora somente mais 20 minutinhos e depois já vou colocar nosso recheio aqui em cima e vamos colocar nossa farofinha deliciosa e mandar para o forno para assar. Já se passaram mais 20 minutinhos e agora a nossa massa ela já deu mais uma boa distribuída aqui dentro da nossa forma e agora é somente momentos de finalização. Nosso forno já está pré-aquecendo, já faz por volta de uns 5 minutinhos. Mas quando der 10 minutinhos, nós já podemos colocar nossa massa ali dentro. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui... E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui goiabada cremosa, tá? Pode ser goiabada cascão? Pode.
Pode ser banana, pode ser doce de leite, Nutella, o que você quiser. Mas eu acho que assim que a goiabada fica um resultado muito legal. Então agora eu tô aqui com a goiabada, vou colocando em cima da minha massa, tá? E vou dar aqui uma leve distribuiçãozinha nela. Porque essa goiabada aqui, ela é o nosso recheio da nossa cuca alemã. Então pode distribuir ela bem, faça da forma que o seu coração mandar, tá? A cuca alemã é sua, então faça do recheio que você gostar, qual que você achar melhor. Mas deixa aí nos comentários já qual que você prefere, tá? E pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, comenta, curte, compartilha bastante. Dessa forma vai me dar mais gás para poder fazer mais vídeos nas próximas vezes, tá? Fazer vídeo com mais frequência, tirar alguma dúvida. Então tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Não gostou da receita? Comenta também, tá? Mas faz alguma interação aí no vídeo aí, porque vai me ajudar bastante, tá, gente? Pro YouTube entregar cada vez mais e mais esse vídeo para as outras pessoas, tá bom? Mas lindinho aqui, ó, mais já tá lindinho aqui, já coloquei a nossa goiabada. Agora aqui no caso, ó, vamos pegar nossa farofinha, vamos distribuir muito bem em cima da nossa massa. Então aqui no caso, essa quantidade de farofinha que eu fiz, ó, vocês vão perceber assim que ela vai cobrir bem a nossa cuca alemã. E é isso que eu gosto mesmo. Bastante farofinha porque fica bem docinho, fica gostoso, fica uma delícia. Agora sim, a nossa cuca alemã já está coberta, está recheada e é só levar para o forno, assar ela por volta de 20 a 30 minutos, tá bom? E deixar ela na temperatura de 180 graus. Lembre-se de colocar já no forno pré-aquecido para poder já entrar lá dentro e começar a fazer a cocção dela, começar a cozinhar. Não pode deixar ela crescer ou assar com o forno aquecendo junto ao mesmo tempo. Isso não fica legal, o resultado da massa não fica legal. Então a maneira correta sempre forno pré-aquecido. Então aqui agora já está o resultadinho lindo e eu já volto para poder mostrar o resultado para vocês. E a melhor parte que eu estou ansioso que é poder experimentar essa receita. E a nossa cuca alemã está pronta, pessoal. Linda, bela, maravilhosa. Vou fazer até uma takezinha aqui para nós poder tirar a foto que vai ser a capa do vídeo. Então, gente, olha que beleza que ficou a nossa cuca alemã. Tô de luva porque ainda tá um pouquinho quente, tá? Mas já vamos cortando ela para poder experimentar, porque isso daqui com certeza tá uma maravilha. Então vou pegar um pratinho aqui e vamos ver como que ficou nossa cuca alemã. Vou até trazer vocês mais perto aqui para nós poder acompanhar assim a massa, como que ficou assim a fofura dessa massa, que eu tenho certeza que ela tá muito, muito fofinha. Então, como que nós vamos fazendo? Vamos começando aqui a soltar um pouquinho na lateral, né? Que é necessário. Mas olha o barulho. Não sei se vocês conseguiram escutar, mas a farofinha, assim, como ela fica crocante, ela fica com um barulhinho tão maravilhoso. Sério que eu adoro, gente. Sério, cuca alemã pra mim, assim, sabe, aquele sabor de infância. Eu me lembro quando ficava lá assim na cantina com a minha mãe, lá assim, a minha madrinha, que era a dona madrinha da cantina, meu padrinho. E lá eles faziam muito cuca alemã, é bastante do sul, né? Olha só essa massa, gente. Sério, fala que vocês não ficaram com vontade dessa massa aqui, dessa cuca alemã. Tá um cheirinho maravilhoso por aqui, gente. Então vocês puderam observar que a massa tá super fofinha, pessoal. Tá cheiroso por causa do limão, mas se você colocar canela, vai ficar com aquele cheirinho de canela na casa, tá? Mas agora vem a parte mais importante. A hora da verdade, né? Então vamos experimentar. Realmente a massa ficou muito fofinha, gente. Foi coisa aí de 30 minutos no máximo para poder assar. Fiz uma receita pequena, mas vocês vejam aí, eu vi. Olhem que
Mas observem que essa receita ela rende bem. Essa daqui é uma forminha pequena, então dá para comer bem. Essa daqui sim, pro café da tarde vai muito bem, pro café da manhã vai muito bem, com um cafezinho quentinho, combinação perfeita. Então, se você gostou dessa receita, deixa aqui no comentário qual que é a próxima receita que você quer ver por aqui. Já ativa o sininho e se inscreva no canal, gente, que aí quanto mais comentário, quanto mais interação de vocês, mais o YouTube vai entregar para as outras pessoas e também vai me ajudar a gravar, a ter ânimo para poder gravar mais vídeo para vocês. E caso tenha alguma dúvida de algum preparo, já coloca aqui embaixo, quem sabe eu faça esse preparo para poder tirar todas as dúvidas para vocês. Então nos vemos no próximo vídeo e fui!